Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, ontem a gente teve uma reunião importantíssima no Conselho Administrativo da SAF e neste vídeo você vai saber as particularidades aí desta reunião. Vai vir cereja do bolo? Vai chegar pitbull? Quanto que o Vasco vai investir até setembro? Olha, sede do Vasco da Gama na Barra da Tijuca. Vamos falar bastante sobre a situação do Maracanã. O Vasco, até o presente momento, não recebeu aí uma resposta da dupla Flamengo e Fluminense relativa ao jogo contra o Palmeiras. E vamos também abordar a situação aqui envolvendo reforços. E coloque atenção, torcedor do Vasco, para que você possa ter conhecimento aí dos assuntos. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos falar aqui primeiro de Vasco da Gama e Portuguesa da Ilha, jogo que vai acontecer no sábado, às 10 horas da manhã, com local ainda a definir. E o seguinte, né? O Maurício Barbieri estuda aí mudanças na equipe do Vasco da Gama, principalmente ali no setor de meio campo. Há a possibilidade também do Ivan atuar no time do Vasco. O seguinte, no time titular. E o Vasco até aqui fez 2 amistosos, né? O Vasco jogou contra o Atlético, jogou contra o Tupi, perdeu um, venceu o outro, e esse jogo aí contra a Portuguesa da Ilha possivelmente deverá ser aí o último confronto do Vasco da Gama até a estreia contra o Atlético Mineiro, que acontecerá no dia 16 de abril. Bom, ontem a gente tomou conhecimento aí que 2 jogadores ingressaram com ações na justiça cobrando o Vasco da Gama. Isso mesmo, um deles, o Morato. O Morato ingressou na justiça cobrando aí a Vasco SAF R$672 mil. Isso mesmo. E outro jogador que ingressou na justiça foi o Thales Magno, certo? Cobrando R$800 mil do Vasco, devido ao valor da rescisão de contrato dele, que não foi pago. Aí eu pergunto para vocês, certo? Perguntar não ofende. Ano passado entrou 190 milhões. Eles disseram que entraram 190 milhões. 70 do aporte inicial, mais 120 milhões aí relativos a transferências do ativo do Vasco para a Vasco SAF no mês de setembro. Foram 190 milhões. O que foi feito com esse dinheiro? Bom, ontem a gente teve uma reunião no Conselho Administrativo da SAF. E olha só, o orçamento do Vasco sofreu alteração. Fonte, Wellington Campos trouxe a informação para a gente. Por quê? Com a eliminação na Copa do Brasil, olha que absurdo, certo? O Vasco teve um prejuízo aí de 25 milhões de reais, pois se esperava que o Vasco fosse chegar pelo menos às oitavas de finais aí da competição, certo? Então o Vasco teve um prejuízo muito grande aí com essa eliminação, o que vai influenciar no orçamento. E outra, tá? Você que está esperando aí cereja e que está esperando também pitbull, a tendência é que não chegue, porque segundo aí o jornalista Wellington Campos, certo? O Vasco, para poder fechar o elenco, vai trazer somente mais 4 reforços.
ficou ontem decidido nessa reunião do Conselho da SAF ontem, mas 4 reforços. Não é para agora, não, é para finalizar lá em setembro, certo? Então, uma vergonha muito grande, na minha humilde opinião. O Vasco, que deverá mudar a sede do futebol do Vasco, vai deixar de ser no centro do Rio, vai ser na Barra da Tijuca, e o pessoal da 777 Partners vem aí para inauguração, certo? Hoje até saiu uma informação do Fábio Azevedo, dizendo aí que mais de 100 milhões seriam aí investidos, né? Agora não é mais 190 milhões, é só 100 milhões e falta de transparência total. Um estelionato que foi cometido aí com a torcida do Vasco. Bom, sobre a situação do Maracanã, o Vasco não recebeu ainda, tá, uma resposta da dupla Fla-Flu aí para poder utilizar o Maracanã no jogo contra a equipe do Palmeiras. Vale ressaltar que nessa semana que o Vasco enfrenta o Palmeiras, não haverá jogo da dupla Fla-Flu aqui. Flamengo e Fluminense fazendo pouco caso, e hoje, tá, no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a gente vai ter aí o retorno do julgamento aí do edital da licitação do Maracanã, certo? Após a conselheira Mariana Wilemann, né, esposa aí do vice-presidente de futebol aí do Flamengo, ter pedido aí vista para os autos semana passada, hoje retoma essa situação. Processo aí todo aí caminhando para beneficiar o Flamengo por debaixo dos panos. O Vasco até agora não ingressou aí na justiça comum para obter os seus direitos. Bom, meus amigos, e o seguinte, tá? Sobre a situação de reforço, tendência é que não venha ninguém, certo? Não sei se surgir aquela oportunidade de mercado. O Vasco fez uma consulta pelo Luan Dias, lá do Água Santa. O Água Santa pediu 3 milhões aí de reais para liberar o atleta, né, o camisa 10, grande destaque aí do campeonato paulista. Não é 3 milhões de dólares de euro, não. 3 milhões de reais. O Vasco não tem esse dinheiro. E o Hércules também. O Vasco fez uma sondagem pelo volante Hércules, né, do Fortaleza. O Fortaleza pediu aí por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Fortaleza pediu 4 milhões de euros, certo? O Vasco continua quebrado do mesmo jeito. E não adianta nem falar assim, pelo menos os salários estão em dia. Todos os atletas que deixaram o Vasco da Gama, ninguém recebeu porra nenhuma. Cano não recebeu, Morato não recebeu, Talismã não recebeu. É o mesmo calote de sempre, certo? Essa é a verdade aí. E torcedor do Vasco, não espere aí lance de cereja, lance de pitbull, porque não vai chegar, certo? Infelizmente, não vai chegar. A gente deu um voto aqui de confiança, mas diante dessa reunião que teve lá ontem, essa SAF não chega com dinheiro no Vasco, está trabalhando com os ativos, e dizer aí que a eliminação da Copa do Brasil influenciou no orçamento de uma holding que diz que tem um fundo de 9 bilhões, tem alguma coisa errada, gente. Obrigado pela atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.